Meus irmãos, eu fiquei bastante impressionado com a introdução que foi feita pelo nosso irmão Fábio Dutra, quando lendo o, o início da a Bíblia, ele citou a respeito dos atributos de Deus. E mesmo nós não temos combinado, o meu desafio aqui na tarde de hoje é falar sobre quem é Deus. Quem é Deus para nós? Essa pessoa, esse espírito que nos guia, nos criou todas as coisas. É um desafio porque, em regra, nós temos até dificuldade para fazer esse estudo. Porém, eu estou aqui para enfrentá-lo. Então, eu começaria sobre essa resposta, ou seja, há uma pergunta, quem é Deus? E eu vou procurar aqui, dentro das minhas limitações, responder com base na Bíblia. Há uma verdade que é aceita por todos nós, é que a existência de Deus é real. Essa verdade, ela se impõe para que nós possamos compreender o mundo que nos cerca, sem necessidade de um conceito precedente. A existência de Deus é provada por ela mesma. Por isso, o Senhor disse a Moisés: Eu sou. Deus, ele é transcendente e é imanente, conforme ensina Isaías, no capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ele é transcendente porque está no alto e santo lugar, mas é imanente ao habitar com o contrito e abatido de espírito. Deus, ele possui atributos naturais, a saber, primeiro, Deus é uma pessoa. Ele, portanto, tem o atributo da personalidade. Está escrito em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Portanto, Deus possui sentimentos, ele possui vontade, ele possui pensamentos. O homem é criado à imagem de Deus, o que pressupõe vontade, intelecto e emoções em Deus. Em Jeremias 29:11, está dito que o, o profeta, ele citando a palavra de Deus, ele diz no capítulo 29, versículo 11: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Isso indica que Deus possui pensamentos, possui vontade. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 11,
Está dito que, pelo apóstolo Paulo, que ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Um outro atributo de Deus é que ele é único. Não existem outros deuses. Há um único Deus. Por isso, a nossa religião é uma religião monoteísta. Nós acreditamos em um único Deus. Essa é a base do monoteísmo judaico-cristão. Em Deuteronômio 6, ou seja, ainda no Antigo Testamento, está dito, no versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em Isaías 45, 5, eu sou o Senhor e não há outro, afirma exclusividade contra falsos deuses. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 4, não há outro Deus, senão um só. O cristianismo, ele é radicalmente monoteísta. Nós somos radicalmente monoteístas. A nossa fé bíblica não admite pluralidade de deuses. Ele é único, absoluto, incomparável. Uma outra característica, um outro atributo de Deus, ele é espírito. No Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24, está dito: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Essa afirmação é feita pelo próprio Jesus Cristo. A adoração não pode ser reduzida a ritos externos, mas ela deve ser espiritual. Em Êxodo, ou seja, no Antigo Testamento, no capítulo 20, versículo 4, está dito, isso é uma das razões da nossa fé. No versículo 4 está dito: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Um outro atributo de Deus é que ele é eterno. Ele não tem início nem fim. Nos Salmos 90, no versículo 2, está dito: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus.
No Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 1, versículo 8, está dito: Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Portanto, Deus é eterno, ele não tem início, ele não tem fim. Ele habita na eternidade, como bem diz Isaías, no capítulo 57, versículo 15. Um outro atributo de Deus é a sua imutabilidade. Deus não muda. Em Malaquias, capítulo 3, versículos 6, está dito: Eu, o Senhor, não mudo. A sua fidelidade ela é garantida porque seu caráter é estável. Também em Tiago, capítulo 1, versículo 17, em quem não há mudança nem sombra de variação. Diferente da criação, esse aqui é o comentário, diferente da criação, que é mutável, que muda, Deus é fixo em sua essência. E em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, uma das mais belas passagens bíblicas, o que está dito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa imutabilidade de Deus assegura que suas promessas e juízos permanecem firmes, mesmo diante das mudanças humanas. Um outro seu atributo é a independência, porque Deus não depende da criação. Ele não depende da criação para, por exemplo, ser servido, como está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículos 24 e 25. Está dito aqui: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. No Salmo 115, versículo 3, está dito: nos céus está o nosso Deus, fez tudo o que lhe agradou. Portanto, ele age por sua soberania, não por necessidade. No livro de Jó, no capítulo 41, está também dito: tudo que há debaixo do céu é meu. Em outras palavras, toda a criação depende de Deus, mas Deus de nada depende. Diferentemente dos deuses mitológicos sustentados por cultos humanos, o Senhor é independente e suficiente em si mesmo. Um outro de seu atributo é a onipresença. Deus está em todo lugar. Uma passagem de Jeremias me chama muita atenção no capítulo, pela sua força, no capítulo 23, no versículo 24, está dito: ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra
diz o Senhor. Isso é muito forte. Nada escapa à presença de Deus. Em Provérbios, no capítulo 15, versículo 3, está dito: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Além do atributo da onipresença, Deus também é onisciente, porque um de seus atributos é a onisciência. Ele sabe todas as coisas. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 13, está dito: não há criatura encoberta diante dele. Na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 20, Deus conhece todas as coisas. No Salmo 147, versículo 5, seu entendimento é infinito. Isso indica que Deus conhece não só o presente, mas também o futuro e as intenções do coração. O Senhor sabe de todas as nossas necessidades, antes mesmo de pedirmos. Nada surpreende aquele que conhece tudo. E ainda, o atributo da onipotência. Deus é o Todo-Poderoso. No livro de Gênesis, no capítulo 17, versículo 1, está dito: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Abraão, naquele momento, recebeu a revelação da força ilimitada de Deus. Em Jeremias, está dito, no capítulo 32, versículo 27, haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Não. A onipotência assegura que suas promessas se cumprirão. No livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 6, o Senhor Deus onipotente reina. Ele reina sobre a história com poder absoluto. O seu poder é ilimitado e irresistível. Nenhum plano humano ou satânico pode frustrar a vontade do onipotente. Esses são atributos do nosso Deus, do Deus que adoramos. Além desses atributos naturais, existem também os atributos morais de Deus, a saber, a santidade, porque ele é santo, sendo o seu atributo moral básico. O profeta Isaías assim define. Um outro atributo moral é a justiça, porque ele é justo e possui retidão em seu caráter. Deus é bom, ou seja, o atributo da bondade, porque ele assume as formas de amor, de graça, de misericórdia e de longanimidade ou paciência. Deus também possui o atributo da verdade,
entendida em todos os seus aspectos, metafísico, ético e lógico. E Deus somente permite a existência do mal para a sua própria glória. Porém, o mal é vencido em Jesus Cristo. Ele não precisa nos ensinar a vencer o mal, porque Jesus é quem vence o mal. Durante a prisão, tortura, crucificação e morte de Jesus, Deus sofreu a dor do abandono. Inclusive, esse vai ser o tema de uma outra palavra que eu irei fazer, que é sobre a Trindade. Na morte de Jesus, Deus padece a morte de seu filho em amor por nós pecadores. Todas as vezes que sofremos por causa do amor, Deus em nós e nós em Deus. Quando Deus sofre a morte de Jesus, mostra a dimensão do seu amor pela humanidade pecadora. A sua morte e ressurreição significa a redenção. Nós podemos dizer que é verdadeiro afirmar que todas essas perfeições de Deus, ela, muitas das vezes, são ignoradas completamente por nós. Porque o nosso entendimento humano não é capaz de entender a plenitude do que seja Deus, do que é Deus. Quando nós vemos, e essa foi uma situação que os apóstolos eles tiveram de enfrentar logo após a morte e ressurreição de Jesus, foi a quantidade de deuses que existiam na Grécia Antiga. Eu vou apenas citar aqui alguns. Afrodite, que era a deusa da beleza e do amor. Apolo, deus do sol. Ares, deus da guerra. Ártemis, deusa da caça. Atena, deusa da sabedoria. E por aí vai. Dionísio, deus da festa, do vinho, do prazer. Eros, deus do amor. Hades, deus do submundo. Hélios, deus do sol. Hermes, deus das comunicações e das viagens. Daí o termo hermenêutica, ou seja, vem aí de Hermes, que era o deus das comunicações. Poseidon, deus dos mares. Selene, deusa da lua. Temis, deusa das leis. E Zeus, deus dos deuses. Todos esses têm em comum que são deuses a partir da criação e dos sentimentos humanos. Nada tem de criador de todas as coisas. São deuses sem atributos naturais, como os tem o nosso Deus. Tomamos como exemplo Hélios, o deus do sol, e Selene, a deusa da lua, que foram criados pelo nosso Deus, conforme está descrito em Gênesis, capítulo 1, 14 a 15. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez.
Vejamos o exemplo de Zeus. Foi a principal divindade da religiosidade da Grécia Antiga, sendo o deus dos céus, do raio e do trovão. Era filho de Cronos e Reia, e tornou-se senhor dos homens e dos deuses, depois de resgatar seus irmãos do ventre de seu pai e liderar uma guerra contra os titãs. Ficou marcado por ser infiel à sua esposa, Hera. Esse Deus nada tinha de santidade, ao contrário, além de ser um Deus oriundo da criação, retratava o pecado do adultério. Era um Deus concebido e não eterno, como o nosso. E eu dizia a respeito do início do nosso culto de hoje, da palavra do nosso irmão Fábio Dutra, que ele falou em Moabe. Vejamos ainda a título de exemplo o deus Moloque dos Amonitas. Era um deus que se caracterizava pelo sacrifício de crianças, uma abominação para o nosso Deus. Moloque sempre foi derrotado e Deus rejeitava o culto a Moloque, conforme podemos ver em Levítico, capítulo 20, versículo 2. Por isso devemos adorar ao nosso Deus, que é uma pessoa, é triuno, é espírito, é eterno, imutável, independente, onipresente, onisciente e onipotente. E também é santo, justo, bondoso e verdadeiro. Meus queridos irmãos, é evidente que o pouco tempo que temos não é suficiente para falarmos tanto de Deus. Deus não cabe em uma palestra, Deus não cabe em uma palavra que é trazida. O meu objetivo aqui foi apenas mostrar os atributos naturais e os atributos morais de Deus, e principalmente a sua unicidade, a sua eternidade, a sua onipresença, a sua onipotência, a sua onisciência, que são atributos que somente o nosso Deus possui. Por isso, nós vimos aqui adorá-lo, nós vimos aqui louvá-lo, nós vimos aqui bendizê-lo, nós vimos aqui dizer que nós só temos a Ele, porque nós confiamos plenamente nele e em seu Filho, Jesus Cristo, que ele deu para propiciar a nossa salvação. Em nome de Jesus, amém, e muito obrigado pela atenção.